Muito bem, meninos e meninas, vamos começar agora a terceira parte da aula do Livro dos Espíritos, do dia 14 de 5 de 2020, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. E nós estamos no item 3, vamos iniciar o item 3. O tema dele é bastante importante e pertinente também. Decepções, ingratidão, quebra de afeições. Possivelmente, ao ler isso, vocês devem ter pensado: puxa, eu já sofri a ingratidão de alguém, né? Eu já tive decepções com as pessoas, né? Já teve afeições que foram rompidas, já tive afeições rompidas. Então, se isso aconteceu na sua vida, com certeza essas perguntas podem te ajudar muito a entender e a superar essas situações. A questão 937 nos diz o seguinte: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Então, aquela pessoa que é sensível, né, que é o homem de coração é nesse sentido, é, que ajudou de bom coração, quis realmente ajudar e sofre a ingratidão, se isso não é uma dor, né, muito dura para essa pessoa. E aí os espíritos dizem: sim, mas, tem sempre o mas aí, né? Temos que entender que a ingratidão é filha do egoísmo. Então a pessoa, pelo seu egoísmo, se torna ingrata, pensando só nela, né, não vê a ação da outra pessoa, não tem empatia, condições de se colocar no lugar do outro. E aqui eu gostaria de acrescentar, né, fechando esse raciocínio aqui, uma questão que o tempo todo nós estudamos na doutrina espírita. Quando nós fazemos algo para alguém, não devemos esperar algo em troca. Né? O amor é um verbo intransitivo. Né? Eu amo, ponto. Né? Eu amo para que você me ame. Eu amo porque alguma coisa. Eu amo, pronto. Né? Encerrou aí a frase. Então, se nós amamos, se nós doamos e o outro lado ainda não tem maturidade para isso realmente não deve nos incomodar tanto. Eu sei que num primeiro momento isso é muito difícil e muitos podem estar pensando: ah, Edmir, fácil falar, né? Difícil é sentir. Claro que sim, mas quando nós trabalhamos as nossas emoções, isso vai ficando mais fácil também, não é? Nós passamos a não nos ofender com as ações alheias porque sabemos que elas são do outro, não nos pertencem. A famosa frase de Jesus, né, se foi dita dessa maneira, não temos certeza: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não estava ofendido com a ação humana. Ao contrário, né, pedia para que a justiça divina, porque Deus não é aí uma personalização, né, como se fosse um ser humano aí, mas para que a justiça divina pudesse ter complacência daqueles homens que estavam usando mal a sua liberdade. Né? Jesus desejou do fundo do coração, pelo amor que tem por todos nós, pela humanidade, que a dor que eles pudessem sentir posteriormente, ou que nós, porque não sabemos se estávamos lá ou não, fosse a menor possível. E assim é quem ama, não é? Então nós amamos nossos filhos não porque nós queremos que eles nos deem algo em troca. Se isso acontecer, nós ficamos felizes, claro, porque eles estão aproveitando bem a oportunidade deles. Mas o que nos cabe é aproveitar bem a nossa, que é amar. Se o outro vai corresponder, isso não é algo que nos pertence. Então essa é uma questão muito importante, porque precisamos trabalhar as nossas emoções nesse sentido, para que quando, possivelmente, já vividas e outras que virão, acontecerem situações semelhantes, nós não percamos tanto tempo, não gastemos tantas energias com essas situações. Na questão 938, pergunta Kardec: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Então a pessoa ajuda, mas
como pagamento ela tem ingratidão, ela fala, quer saber? Eu vou parar, porque está muito difícil, né? As pessoas não reconhecem e tal. Não que ela queira louros, mas não é tão fácil para ela também, o espírito imperfeito, está ajudando, está se esforçando, mas às vezes não é tão fácil para ela aceitar aquela ingratidão. E isso não pode endurecer o coração? Na verdade, sim, não deveria, mas pode. Não deveria pela questão que eu respondi anteriormente, nós deveríamos compreender que isso pertence ao outro, não nos pertence, né, que nós devemos fazer simplesmente a nossa parte, mas vamos concordar que se a pessoa faz muito e em troca é punida, né, não recebe minimamente algum reconhecimento, ela passa até a questionar se aquilo que ela está fazendo está certo. O que a gente tem que compreender é o seguinte: é necessário que a gente ame incondicionalmente as pessoas, mas muitas vezes nós precisamos dosar esse amor. Não é? Pode parecer estranho, mas nós temos que amar de formas diferentes, de acordo com o estágio que cada um se encontra. Então, para um, o amor tem que ser um pouco mais exigente. Para outros, a doação pode ser mais aberta, aqueles que já conseguem corresponder, para que a gente então, ainda no nosso processo de amadurecimento, consigamos não ter o nosso coração endurecido. Contando para vocês que muitas vezes atendendo espíritos na reunião, eles dizem isso. Né? E às vezes o mentor nos orienta a levar a conversa para esse campo. Pergunte para ele por que o coração dele está tão endurecido, por que ele não aceita as palavras, né, de amor, de perdão. E aí quando a gente começa a levar para esse campo, a gente volta numa situação onde uma ingratidão, né, uma traição, algo assim, fez com que esse espírito tomasse um caminho errado. Então olha o perigo, não é? Nós precisamos estar sempre alertas para não nos deixar perder por conta da ingratidão, que é algo que não nos pertence. Só nos pertence quando nós somos ingratos. Aí isso nos pertence. Aí nós teremos que responder por essas ações. A questão 938A. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste. Então ele diz assim, olha, tá bom, ele pode escolher esse caminho, mas eu já te adianto que é um caminho ruim. Essa felicidade do egoísta, vou pensar só em mim, né? Já escutaram isso? Não que ninguém de nós falamos isso, tá? Mas já escutamos. A pessoa fala, quer saber? Cansei de ajudar os outros, vou pensar só em mim agora, porque as pessoas não reconhecem. Muitas vezes, isso dito em momento de desabafo, depois passa, que bom, né? E as coisas continuam caminhando normalmente. Mas alguns levam a sério e realmente se afastam de todo e qualquer possibilidade de ajudar com medo da ingratidão. Assim é com o amor. Muitos acreditam que porque recebeu, né, como paga uma ingratidão, o amor é algo ruim que não deve ser mais cultivado. Eu digo não, né? 1, 2, 3, 10 podem não entender, mas haverá aqueles que vão entender. Então é importante que a gente não permita que o nosso coração endureça por conta de possíveis, né, ingratidões, de possíveis decepções e quebra de afeições que nós venhamos a ter. Um abraço a todos.